Meus irmãos, nossa mensagem desta manhã está em Eclesiastes, capítulo 1, a partir do versículo 12. Retomo uma série de mensagens que eu comecei há 2 meses atrás. Mas de lá para cá eu decidi pregar um sermão sobre a história de Salomão, para nós termos um contexto a respeito da vida do autor deste livro. E depois tivemos o dia da igreja perseguida, então preguei um tema específico sobre perseguição, e nisso se passaram 2 meses. Então eu retomo agora Eclesiastes, já falando que eu vou alternar as pregações entre os períodos da manhã e da noite. Então quando eu pregar à noite também vou pregar o livro de Eclesiastes, para que em cerca de 3 meses possamos aí completar a exposição deste livro. Quando a gente olha para o livro de Eclesiastes, nós temos que tomar o cuidado na forma como nós nos aproximamos dele. O autor Salomão está se colocando na história para nos fornecer, em um primeiro momento, uma perspectiva do que ele chama da vida debaixo do sol. Então, como nós, com os nossos olhos, com os nossos sentidos, com a nossa razão por si mesmos, entendemos a realidade ao nosso redor. Em vários momentos, Salomão se coloca coloca histórias da sua própria vida, fatos que aconteceram com ele. Em outros, como em uma parábola, ele então se coloca como um personagem para mostrar como a humanidade vive debaixo do sol, simplesmente olhando a partir de nossa perspectiva. Só que no final ele quer que nós também contemplemos a realidade com uma visão que vem acima do sol, ou seja, com as lentes que o Senhor nos dá, especialmente por meio da sua palavra. Então, quando nós olhamos para a realidade ao nosso redor, nós enxergamos um mundo quebrado, nós enxergamos um mundo que parece ser caótico, nós enxergamos cenários marcados por falta de harmonia, contendas, guerras, e nós podemos pensar simplesmente que a vida é essa, e a vida é marcada por tristeza. Só que quando nós olhamos para as lentes que o Senhor nos dá, com as lentes que o Senhor nos dá, nós podemos, por exemplo, falar com o apóstolo Paulo, que a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor nos leva a bom termo. E o nosso final, ele é bom. A nossa vida tem um destino muito bom, se nós cremos em Cristo Jesus. Esse texto que nós vamos expor nesta manhã, que está a partir do versículo 12, ele se estende até o final do capítulo 2. Então nós vamos ler em partes ele. E nós queremos ver como existe uma busca incessante da parte do nosso coração por satisfação e significado. O nosso coração constantemente está buscando satisfação e significado. Por isso convido você a acompanhar a leitura a partir do versículo 12. Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a me informar com sabedoria a respeito de tudo que se faz debaixo do céu. Que enfadonho trabalho Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Vi todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não pode ser endireitado, e o que falta não pode ser contado. Eu disse a mim mesmo, eu me tornei importante, superei em sabedoria todos os que governaram em Jerusalém antes de mim. O meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Assim procurei conhecer a sabedoria e saber o que é a tolice e a falta de juízo, mas descobri que também isto é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta o seu conhecimento, aumenta também a sua dor. Eu disse a mim mesmo, vamos, prove a alegria, procure ser feliz, mas também isso era vaidade. Concluí que o riso é tolice e que a alegria não serve para nada. Resolvi no meu coração entregar-me ao vinho, sem deixar de me guiar pela sabedoria e de me apoderar da loucura, até descobrir que de bom os filhos dos homens poderiam fazer debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Até aqui por enquanto, depois nós continuamos a leitura do capítulo 2. Queria falar com as crianças e pedir para vocês fazerem 2 desenhos. No primeiro desenho, dividindo a folha, você pode colocar uma caixa de presente fechada, muito bonita, muito bem aí, enfeitada, e com uma mensagem em cima. Aqui está tudo o que você queria. Essa é a mensagem do cartão. Imagina você receber um presente e no presente então vem assim um cartão dizendo: aqui está tudo
o que você queria. Então esse é o primeiro desenho. No segundo você vai desenhar a mesma caixa, aberta. Só que ao invés de ter algo dentro, a caixa vai estar vazia. E ainda assim em cima vai ter uma mensagem. Aqui está tudo o que você queria. O que eu quero nesta manhã que nós pensemos? Existem diversos esforços nossos que estão à procura de tudo aquilo que nós mais queremos. Nós movemos nosso pensamento, nós movemos nossa habilidade, nós então orquestramos até mesmo às vezes a vida das pessoas de uma maneira ímpia. Nós nos movemos a diversas situações porque nós queremos alcançar algo que satisfaça o nosso coração. Nós queremos tudo aquilo que sonhamos. Então nos dedicamos no trabalho, nos dedicamos em diversas áreas, nós corremos e corremos e corremos. Mas chega um momento em que alcançamos o objetivo. Talvez uma posição elevada em nossa carreira, talvez uma família bem estabelecida, talvez um cenário de tranquilidade, onde não existe mais algumas preocupações, onde as coisas estão completamente no seu devido lugar. Mas ainda assim, lá no fundo, nós temos um senso de insatisfação. Parece que a gente precisa de um outro alvo. Precisamos de algo diferente agora. Precisamos de um cenário que nós não temos e que talvez outra pessoa tenha. E então nós olhamos nas nossas redes sociais e nós vemos pessoas colocando outras coisas que a gente nunca experimentou. A gente fala, é isso então que eu devo almejar. É isso que eu tenho que alcançar. E nós continuamos correndo atrás de tudo aquilo que nós queríamos. Para que talvez alcancemos. E no final seja como uma caixa vazia. Porque ainda assim vai ter sempre um outro cenário. O coração sem Cristo, ele deseja diversas coisas diferentes. E mesmo que venha a alcançar, sem Cristo, ainda será um coração vazio. Crianças, quando nós pensamos em tudo aquilo que nós queremos, saiba que o que o nosso coração mais precisa é de Cristo. E eu espero que você um dia encontre e conheça Cristo Jesus como o único que pode preencher o seu coração. Salomão começa nos mostrando que todas as procuras de nossa vida, todas as buscas incessantes por satisfação, significado, segurança, são uma busca do coração. Nós podemos até mesmo dizer o seguinte, eu só estou buscando essa carreira, eu só estou buscando essa posição, eu só estou buscando esse cenário porque os meus pais quiseram que eu fizesse isso. Que eu tivesse essa carreira, que eu almejasse essa posição, que eu tivesse uma condição assim, os planos são dos meus pais. Mas se nós pararmos para pensar, até mesmo quando as outras pessoas começam a direcionar a nossa vida, em última instância nós queremos satisfazer quem? As outras pessoas, para que o nosso coração, em alguma medida, esteja satisfeito. Nós não queremos desagradar alguém. É sempre algo interno. Mesmo que venha de fora, mesmo que o propósito, a direção venha de alguém de fora de nós, ainda assim nós transformamos isso em algo do nosso coração. E Salomão parecia estar bem ciente disso. A tal ponto de, do versículo 12 do capítulo 1 até o versículo 3 do capítulo 2, que é o trecho que nós lemos, ele mencionar a palavra coração 7 vezes. Se você prestou atenção na leitura, você falou assim, eu acho que não tinha 7 vezes a palavra coração aqui, pastor. Eu acho que eu contei um pouco menos. Talvez você não tenha contado, mas você não ouviu a palavra sendo repetida 7 vezes. Mas eu quero mostrar que ela está ali 7 vezes. Primeira vez está no versículo 13, quando diz assim, dediquei-me a investigar. Nossa tradução traz como dediquei-me a investigar. Nós poderíamos traduzir literalmente, dediquei o meu coração a investigar. Segunda vez que é mencionado está no versículo 16. Eu disse a mim mesmo. E aqui poderia ser, eu disse ao meu coração. Depois, no versículo 16 ainda, no final, na segunda parte, está assim, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria. Aqui a tradução trouxe a palavra coração de forma bastante evidente. É a terceira menção. A quarta está no versículo 17. Assim procurei conhecer a sabedoria. Assim procurei com o coração conhecer a sabedoria. Depois, já no capítulo 2, nós vamos ter então a quinta menção. Eu disse a mim mesmo. Ou eu disse ao meu coração.
No versículo 3, a sexta menção: resolvi no meu coração. E aqui nós temos explícito. E ainda no versículo 3, quando fala assim: sem deixar de me guiar, sem deixar o meu coração guiar. Por que eu quero destacar isso? Não faz muita diferença nós olharmos se a palavra coração está ou não. Quando fala assim, eu disse a mim mesmo, eu disse ao meu coração, nós temos o mesmo significado, é o mesmo sentido. Nossas traduções estão trazendo o mesmo sentido que existe no texto hebraico, que eu estou mencionando aqui, que a palavra coração aparece 7 vezes. Por que eu estou destacando? Nossas traduções, elas querem deixar nossas leituras mais fluídas, para que para nós, leitores, fique mais fácil, especialmente porque somos leitores modernos, e nós lemos o texto, e nós temos o texto acessível, então, sempre que algo é mais fluido, é melhor para o nosso entendimento. Mas eu quero te levar para o cenário que Israel vivia. Primeiro, o cenário em que um povo se reunia ao redor do templo para ouvir a palavra de Deus. E se reunia para ouvir a palavra de Deus, não para ler a palavra de Deus. Uma única pessoa que lia o texto diante de uma multidão era o sacerdote, porque tinha pouquíssimas cópias que ficavam no templo. Ninguém pegava a Bíblia, como a gente faz domingo de manhã, debaixo do braço e vai para casa e a gente fala, leia a Bíblia na semana, meu irmão. As pessoas não faziam isso. As pessoas tinham que fazer o quê? Ouvir o sacerdote 3 vezes no ano, geralmente, ler a palavra de Deus e deveriam memorizar isso. E então ir para casa e pensar a respeito disso. Ou como o Salmo 1 nos fala, meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Qual era o recurso para as pessoas memorizarem o que era central? Repetir. E Salomão faz o quê? Repete 7 vezes a palavra coração. Eu disse ao meu coração. Eu dediquei o meu coração a investigar. Eu busquei com o meu coração. Eu guiei o meu coração pela sabedoria. Tudo é uma questão do coração. Porque a busca, no final que Salomão está envolvido, e ele entende que é aquilo que está acontecendo em nossa vida, é algo que o nosso coração nos impele a fazer. Cada decisão que nós tomamos é um produto do nosso coração. Cada ato que nós fazemos é um reflexo daquilo que está em nosso coração. É só nós lembrarmos, por exemplo, de Jesus Cristo falando, da boca sai o que está cheio, o coração. Existe uma busca incessante do nosso coração por significado. Existe uma busca constante do nosso coração por satisfação. E é sobre isso que Salomão está dizendo. Ao usar a palavra 7 vezes, esse é um recurso hebraico, para dizer o seguinte, é a totalidade. 7 é o número de perfeição no Antigo Testamento. Sempre que algo repete-se 7 vezes, significa que é o ponto central. O ponto central da nossa primeira parte é, o nosso coração está em busca de algo. E nós precisamos entender isso. O nosso coração está buscando satisfação. E ele geralmente faz isso em 3 áreas específicas, segundo Salomão. A primeira é com o nosso intelecto ou com nossa sabedoria, o nosso conhecimento. A segunda são com os feitos de nossa mão. E a terceira, em busca de prazeres. Então nós tentamos encontrar satisfação, talvez em uma mente mais tranquila ou ciente das coisas. Nós buscamos encontrar satisfação naquilo que nós fazemos, especialmente em trazer benefício talvez aos outros, mas especialmente a nós mesmos. E também em desfrutar prazeres, e nós entendemos que se tivermos diversos prazeres, diversas alegrias, então o nosso coração estará satisfeito. Primeiro que Salomão nos coloca, está ainda no capítulo 1, é a busca por sabedoria. Veja o versículo 16. Eu disse a mim mesmo, eu me tornei importante e superei em sabedoria todos os que governarem Jerusalém antes de mim. O meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Assim procurei conhecer a sabedoria e saber o que é a tolice e
a falta de juízo. Essa foi a primeira evidência da busca do coração que Salomão então identificou. Ele estava buscando sabedoria. E se nós lembrarmos da história do rei de Israel, um dia, logo após a morte de seu pai, ele conversou com o Senhor e ele pediu exatamente sabedoria. E o Senhor lhe deu sabedoria como uma dádiva, como um presente. Como ele não buscou riquezas para si, o Senhor deu sabedoria. E Salomão se tornou o homem mais sábio de sua época, a tal ponto das pessoas virem até ele para ouvirem aquilo que ele tinha a falar. Lembra da rainha de Sabá vindo distante, trazendo presentes e honrarias para Salomão para ouvir da sua sabedoria? O auge da história de Israel foi com Salomão, porque aquilo que Salomão falava se promulgava pelos povos, como um cumprimento daquilo que o Senhor chama o povo a fazer, a mostrar que o Senhor diferencia a vida, a mostrar que o Senhor então transforma a existência. A sabedoria de Salomão se diferenciou de todos os mais. Ele fala: ninguém antes de mim alcançou tal ponto. Só que veja a avaliação dele no final do versículo 17. Mas descobri que também isto é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado. E quem aumenta o seu conhecimento, aumenta também a sua dor. Quem está falando isso é o homem mais sábio de sua época. Por quê? Porque ele está simplesmente nos dando um cenário de tristeza e falando assim: se tudo é enfado, se inclusive alcançar sabedoria, se inclusive ser aquele que é o expert em sua área é algo ruim, nós poderíamos pensar, então é tudo tristeza, então é tudo uma questão de um mundo quebrado. Mas Salomão quer mostrar o seguinte: existe um mundo quebrado. E o mundo quebrado é vivido por mentes que estão dentro do mundo quebrado. E elas podem investigar, e elas podem correr atrás de sabedoria, e ainda assim não satisfarão o seu coração. Salomão basicamente está dizendo o seguinte: conhecimento não é tudo. Alcançar a posição mais alta na sua área, e Salomão era um sábio em sua época, e os sábios eram muito valorizados, não é tudo. Não satisfaz. É como tentar correr atrás do vento, ou tentar pastorear ou controlar o vento. Não vai satisfazer. Então Salomão se volta para uma segunda forma de tentar encontrar satisfação, que é por meio dos seus feitos. A partir do versículo 4, nós temos Salomão dizendo o seguinte: empreendi grandes obras, capítulo 2, versículo 4. Empreendi grandes obras, construí casas e plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares para mim, e nele plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim tanques de águas para com eles regar o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Também tive bois e ovelhas, mais do que tiveram todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. Qual é a palavra mais importante nesses versículos que nós lemos? Pronome possessivo, mim. Eu edifiquei para mim, eu construí para mim, eu busquei para mim, eu criei um mundo para mim. Se nós olharmos para os detalhes de tudo aquilo que Salomão fez com a sua mão, ele basicamente construiu um mundo completamente diferente do que qualquer pessoa poderia desfrutar em sua época. Salomão construiu um palácio para si. Salomão construiu vinhas, Salomão desfrutou de pomares, Salomão contratou cantores para si. E em uma época em que isso era extremamente caro, Salomão colocou tudo isso dentro da sua corte, e ele tinha tudo isso para si. Ele estava buscando um cenário, ou ele disse que buscou um cenário em que ele tivesse tudo aquilo que ele desejava. E ele fez isso com a sua capacidade, com o seu conhecimento, com a sua sabedoria. Mas eu não sei se você lembra do sermão que eu preguei em 1º livro dos Reis, capítulo 3, que eu chamei de prenúncio de uma queda. Quando nós encontramos o seguinte, Salomão dizendo que construiu um palácio para si,
depois construiu o templo do Senhor, depois construiu o muro de Jerusalém. Salomão fez diversas coisas, mas num primeiro momento, o centro de sua vida era o seu próprio coração. Antes de construir um templo dedicado ao Senhor, antes de construir um muro que trouxesse segurança para o seu povo, ele construiu um palácio para si. Quando nós enxergamos que eu estou no centro da minha própria história, então sim nós podemos considerar que existe um problema conosco. Podemos considerar que isso é correr atrás do vento. Mas enquanto nós não olharmos para nós, enxergarmos em nós uma disposição tal que é quebrada e que é caída, saiba que continuaremos iludidos em nossa caminhada. Acreditamos que precisamos daquilo que mais desejávamos. E quando nós encontrarmos tudo aquilo que nós queríamos, como as crianças estão fazendo o desenho, então seremos satisfeitos. Não se o problema estiver em nós, como realmente está. Para mim, Salomão disse, construí tudo isso, mas a gente já vai ver a conclusão dele. Ele também se volta para os prazeres, versículo 9. Eu me tornei importante, superei todos os que viveram antes de mim em Jerusalém, e a minha sabedoria nunca me abandonou. Tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa por todas elas. Salomão está dizendo basicamente que, versículo 10, tudo que os seus olhos desejaram, ele buscou. E se deu para si mesmo. Trouxe para si aquilo que ele mais queria. Todas as fadigas, todos os feitos que ele fazia, todas as obras de sua mão, os seus pomares, o seu palácio, o cercar-se de cantores, o contratar pessoas que o alegrassem. Ele falou, fiz tudo isso para mim e eu me alegrava com essas coisas. Nós sabemos da história de Salomão que um dos principais problemas dele foi na área dos seus diversos casamentos. Basicamente moldados por estratégias políticas. Afinal, se você casasse com a filha de um rei, você então tinha um aliado. Muitas das princesas, esposas de Salomão, eram filhas de outros reis daquela região para assegurar sua segurança, mas muito também por conta de seus impulsos sexuais. Salomão nunca se privou, ele está dizendo, de nada que os seus olhos quisessem. Ele foi atrás disso. Só que olha a avaliação no versículo 11. Considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. O nosso coração está à procura de satisfação. Só que ele está sem Deus, procurando em nossas obras, procurando satisfação em nossa mente, procurando satisfação nos prazeres que esse mundo tem a oferecer. E se o nosso coração está buscando somente essas coisas desta forma, saiba que é tudo sem proveito e como correr atrás do vento. Não há satisfação no final. Não há a resposta que queríamos. Quando abrimos a caixa de presente com o laço mais bonito, com aquilo que nós mais queríamos, vai estar vazio. Porque o nosso coração continuará vazio. As coisas podem estar fora de nós podemos estar desfrutando delas, nós podemos estar nos alegrando com elas, mas o problema continua dentro de nós. Sabe por que essas coisas não podem satisfazer? Salomão vai nos dizer, a partir do versículo 18 em diante, 12 em diante até o versículo 17, que essas coisas são passageiras enquanto o nosso coração é eterno. Essas coisas são transitórias, enquanto o nosso coração foi criado para a eternidade, como nós veremos também no capítulo 3, mais adiante nessa série. Versículo 12. Então eu passei a refletir sobre a sabedoria,
a tolice e a falta de juízo. O que poderá fazer o sucessor do rei? O mesmo que outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a falta de juízo, assim como a luz traz mais proveito do que as trevas. O sábio tem os seus olhos bem abertos, enquanto o tolo anda em trevas. Contudo, eu entendi que a mesma coisa acontece a ambos. Aí eu disse a mim mesmo: o que acontece com o tolo, acontece comigo também. De que adianta então ser sábio? Então eu disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Pois nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre, pois passados alguns dias tudo cai no esquecimento. O sábio morre do mesmo modo que o tolo. Por isso perdi o gosto pela vida, pois me foi pesado demais o trabalho que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Nossos esforços podem ser louváveis aos nossos olhos. Nosso raciocínio pode ser acurado. Se alegrar com as coisas dessa vida é muito bom. Mas saiba que pessoas que são tolas conseguem desfrutar de tudo isso também. Pessoas que não são guiadas pela mente de Cristo conseguem desfrutar de tudo isso também. E chega um momento na caminhada em que todos são iguais, quando a morte se coloca à porta. Não importa o que a gente busque nessa vida, não importa o que a gente faça nessa vida, se os nossos olhos estão exclusivamente nessa vida. Se nós não conseguimos olhar para aquilo que está além da morte, se nós não conseguimos olhar para aquilo que está além do nivelador comum de todas as pessoas, significa que nós estamos correndo atrás do vento. Significa que tudo o que tem valor na vida está agora. E essas coisas desaparecem, essas coisas do nada, elas somem da nossa vida. O que nós mais valorizávamos, as pessoas levam embora. Abrimos a caixa e a caixa está vazia. E mesmo que a gente tenha sucesso até o final da vida, chega um momento que a morte coloca um fim no desfrutar dos nossos prazeres. Chega um momento em que nossa sabedoria não vale mais para transpor o limite que é a morte. Chega um momento em que nossos prazeres cessam. Os nossos feitos, a nossa força, o nosso vigor acaba. A grande questão é, o que está para lá? Para nós cristãos, o que está para lá é a vida eterna que há em Cristo Jesus. E é isso que molda a forma como nós vivemos o presente. Nós precisamos ter os nossos olhos postos para além daquele que é o nivelador comum. E os olhos postos para além do que é o nivelador comum fará com que entendamos que o nosso coração é eterno. Fará que compreendamos, vou utilizar uma outra expressão, que o nosso coração é perene. A partir do momento em que ele foi criado, ele não terá mais fim. A partir do momento que compreendemos isso, nós entendemos que não são coisas passageiras que satisfazem. O nosso melhor trabalho não trará o significado que nós mais esperávamos. O maior prazer que a gente tiver nessa vida não satisfará o nosso coração. Quantas vezes nós olhamos para influenciadores que existem no mundo digital de hoje, a gente fala assim, eu queria ter a vida dele. Diante das câmeras são coisas maravilhosas. Fora delas, tristeza, destruição. O que satisfaz é algo maior do que qualquer coisa encontrada diante dos nossos olhos e que nós, por nós mesmos, possamos acessar. O único que pode satisfazer um coração que é perene, o único que pode satisfazer um coração que foi criado para a eternidade, é aquele que é eterno. É aquele que é capaz de encher um coração vazio. É aquele que é capaz de transformar uma vida. Salomão olha para tudo isso e fala, existe um nivelador comum. Nossos olhos precisam estar para além. Caso contrário, o nosso coração que está numa busca incessante,
continuará sendo um coração cansado, continuará sendo um coração desanimado, continuará sendo um coração destruído. Versículo 18 até o versículo 23. Também perdi o gosto por todo o meu trabalho. Veja, um pouquinho antes ele falou, eu me alegrava com as minhas fadigas. Mas agora ele diz, perdi o gosto pelo meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, pois o resultado de tudo isso ficará para quem vier depois de mim. E quem pode dizer se ele será um sábio ou um tolo? No entanto, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade. Então tratei de fazer com que o meu coração perdesse a esperança de todo o trabalho com que me afadiguei debaixo do sol. Porque uma pessoa pode fazer o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas deixará o seu ganho como herança a quem por ele não se esforçou. Também isto é vaidade e grande mal. Pois que proveito alguém tem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração em que anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são cheios de dor, e o seu trabalho é desgosto, nem de noite o seu coração descansa. Também isto é vaidade. Qualquer pessoa que coloca como alvo da sua vida, e como centro dela, a sua carreira, outras pessoas, os seus prazeres, a sua mente, os seus títulos, tem um coração cansado. Um coração que não descansa, porque mesmo que alcance aquela caixa de presente, dizendo é tudo o que você queria, ao abrir está vazia, e precisa colocar um outro alvo, porque não satisfez. Está esperando, está na expectativa de que vai encontrar então a resposta, a solução para os seus problemas, mas quando abre não tem resposta, então precisa ir atrás de outra coisa, e nisso o coração está cansando. O coração está se exaurindo e o coração não está encontrando cura para si mesmo. Salomão olha para aquilo que está depois da vida e fala o seguinte: se os nossos olhos estão somente nesse momento horizontal, se simplesmente consideramos a vida que está debaixo do sol, eu posso me esforçar o quanto eu quiser e eu não levo nada dessa vida. Eu posso encontrar diversos benefícios, eu posso construir palácio, eu posso enriquecer a conta bancária. Vai ficar para alguém depois. E eu nem sei se essa pessoa vai ser sábia ou não no utilizar aquilo que eu construí. Se a vida é simplesmente olhar dessa forma, o coração se cansa, o coração fica sem esperança e a vida não encontra a resposta. Nosso coração está buscando satisfação. Só que o nosso coração está buscando satisfação nos lugares errados. Em nossa habilidade, em nosso pensamento, no produto de nossas mãos, no desfrutar de prazeres. Esses são lugares errados porque eles são passageiros. A morte coloca um fim a tudo isso. Nós fomos criados para a eternidade. E não descansaremos até entendermos isso, até sermos enchidos por aquele que é eterno. Por isso, do versículo 24 até o versículo 26, Salomão termina com a nota de esperança. Olhar o texto até o versículo 23 e falar assim, então a vida não tem razão para ser vivida. Existe uma razão para ser vivida. Essa razão se chama Jesus Cristo. Essa razão é o nosso Senhor. Essa razão é Deus que nos criou e nos criou para um propósito grandioso, glorioso, que é estar para sempre na sua presença e é desfrutar continuamente da sua vida em nós. Versículo 24. Não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e fazer com que a sua alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho. Mas não era tudo enfado, não era tudo correr atrás do vento, não era tudo sem sentido, sem proveito. Salomão está dizendo, não, é algo muito bom você poder comer, beber e desfrutar daquilo que você construiu, daquilo que você fez. Mas só é possível com a perspectiva, com a mente e com a presença correta. Final do versículo 24, no entanto, vi também que isto vem da mão
de Deus. Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer à pessoa que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade, correr atrás do vento. Quando nós reconhecemos que as coisas vêm da mão de Deus, então experimentamos satisfação. Então olhamos para o nosso trabalho e falamos: Senhor, obrigado pelo trabalho. Olhamos para o prato de comida diante de nós em nossas refeições e começamos dizendo assim: graças te dou, Senhor, pelo sustento diário. Nós olhamos para os prazeres dessa vida e falamos: Senhor, como é bom ter momentos em que o nosso coração descansa dos nossos afazeres diários. Como é bom, Senhor, estar na companhia de nossos irmãos, de nossos familiares, de nossos amigos. Senhor, como é bom estar num domingo pela manhã na igreja. Quando reconhecemos que tudo vem da mão de Deus, nós reconhecemos que Deus está conosco. E a vida se torna diferente, a vida se torna extraordinária. Eu tive oportunidade de pregar em João 2 um dia aqui. As coisas ganham sentido. Inclusive, deixar sua herança para aqueles que vêm depois. Porque você não está preocupado com a herança, você está preocupado com quem? Com quem vem depois. Você está preocupado com a saúde dos seus filhos, com o bem-estar deles, que eles tenham As coisas ganham uma outra leitura. Não é como alguém vai gastar o meu dinheiro quando eu morrer. É como esse dinheiro pode ser proveitoso para a vida de outras pessoas. A vida ganha um novo olhar. E nós começamos a tomar decisões diferentes, porque nós reconhecemos que tudo vem da mão de Deus. E que nós estamos diante da face de Deus. E que nós estamos acompanhados pela presença dEle. Isso satisfaz o coração. Satisfaz o coração porque o nosso Senhor Jesus Cristo habitou conosco. Satisfaz o nosso coração porque o nosso Senhor Jesus Cristo pagou o preço que deturpa o nosso pecado, da culpa que deturpa o nosso pecado. Satisfaz o coração porque Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, dizendo que existe algo que está além da morte, que é a vida eterna que há com Ele. Satisfaz o nosso coração porque aquele que é eterno, aquele que é justo, aquele que é bom, prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Meus irmãos, nada do que é passageiro satisfará o mais profundo anseio da sua alma. Somente Jesus Cristo, que é eterno, é a resposta para aquilo que hoje te angustia, para aquilo que hoje te estressa, para aquilo que permanece mantendo o seu coração cansado. Levamos a Ele todas as nossas cargas, tomamos sobre nós o jugo dele. Esse é suave, esse é leve, e certamente satisfaz o desejo do nosso coração. Vamos orar? Senhor Deus, sonda o nosso coração, traz à luz o que talvez ainda está oculto à nossa mente. Traz, ó Pai, diante de nossos olhos aquilo que precisa ser tratado. Redime, ó Pai, a nossa busca. Ajuda-nos a ter o alvo correto. Direciona-nos para Ti. A nossa oração é de pessoas que tiveram o coração transformado pelo Senhor e que querem ver outras pessoas com estes seus corações também transformados para uma vida diante da Tua face. E por isso, ó Deus, a nossa oração é para que o Senhor se faça presente em nós, nos lembrando que a verdadeira satisfação nessa vida está em Ti, nos lembrando, ó Pai, que o Senhor é eterno, nos lembrando, ó Pai, que o Senhor é o nosso sumo bem. E nos ajudando, ó Pai, a viver vidas alegres, satisfeitas, e que por conta da alegria em seu coração, podem então testemunhar
àqueles que permanecem com corações pesados, cansados e carecendo da tua glória. Essa é a nossa oração no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.